Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Hoje não fala mais a paz do Senhor, né? Fala, né? Glória a Deus. Júlio, você não falou que ia falar do culto de oração? Ele esqueceu de avisar. Culto de oração toda terça, 20 horas aqui. Deus tem feito milagres no culto de oração. Bom, irmãos, vamos lá. Essa palavra, coloca aí o título para mim aí, ô Fabrício. Chama-se Estamos em Guerra. Essa palavra, há algum tempo, Deus foi falando no meu coração. Eu tenho o hábito de, conforme Deus vai falando, eu vou pegando meu celular, gravo áudios, vou jogando numa pastinha e jogo lá palavras a pensar, a preparar, e deixo lá. Um dia que o Daniel me liga bem em cima da hora, eu vou lá e corro e vou preparar. Aí Deus vai falando. E essa palavra surgiu fruto da minha vida, da minha caminhada cristã, da minha caminhada como pastor, de quem acompanha vidas, de quem acompanha casal, de quem acompanha jovem, de quem acompanha solteiro, velho, enfim, crente. Estou falando para crente. E aí a gente vai vivendo, e mesmo a minha vida, e um dia Deus falou: Paulo, nós estamos em guerra. E eu coloquei esse título e guardei. Então, queria orar com você, para que o inimigo não atrapalhe aquilo que ele quer alcançar no teu coração nessa manhã. Feche teus olhos mais um pouquinho. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que além daquilo que eu preparei, daquilo que eu escrevi, daquilo que o Senhor ministrou, que o Senhor tenha total liberdade de acrescentar, de tirar, de mover, e muito mais além. Mas principalmente que a palavra chegue ao coração dos teus filhos, e ela produza frutos para o qual ela foi preparada, para o qual o Senhor me inspirou para isso, Senhor. E que o diabo não tenha poder de roubar essa semente, que o diabo não tenha o poder de ela cair numa terra infértil, e que o diabo não tenha o poder de fazer a compreensão cerrada, mas que ela chegue perfeita ao coração dos teus filhos, para que produza os bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Quero começar. Essa guerra tem feito muito estrago na vida das pessoas. E eu quero começar aqui lendo. Põe o slide 2 aí, por gentileza. Ali não está aberto ali o telão da frente ali, ô Daniel? Não está funcionando? Aí na frente, não? Tá. Então tá bom, eu vou ficar virando aqui. Então, essas duas passagens, Jesus está falando com os seus discípulos sobre os fins dos tempos, o sermão profético, o princípio das dores. Está falando com os seus discípulos. Ele fala aqui, Mateus 6, 24, 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vai piorar. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, tempestades, maremotos. Isso eu estou acrescentando. Em vários lugares. Isso já está acontecendo, irmão. E aí fala em Marcos 13. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando à morte. E o mesmo fará o pai para seu filho. E filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. É só assistir o Datena que você está vendo isso. As coisas estão acontecendo, irmão. Isso já está acontecendo, está no chão de fábrica, está na tua vizinhança, está no teu bairro. Se já não atingiu tua família de alguma maneira aí. Isso está acontecendo. Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Rússia e Ucrânia matando gente a todo custo. Israel e Hamas, Hezbollah, sem entrar no mérito, guerra. Venezuela e Guiana, um pouco mais perto da gente, guerra. Mas essa guerra ainda está um pouco distante da gente. A gente assiste do sofá, do rádio, ela ainda não bateu muito na gente, ainda não faz muita diferença se está morrendo gente lá na Rússia, Israel, ainda não chegou até nós essa guerra, mas o mundo está em guerra, amém? A sociedade está em guerra. Famílias destruídas. Lares cristãos destruídos, casamentos, relacionamentos de pais e filhos, né? Relacionamentos quebrados de amigos cristãos. O mundo, a sociedade está em guerra. O crime organizado, tomando conta de tudo, fugindo de penitenciária, fazendo a polícia refém, matando o policial, perdendo medo. A sociedade está em guerra. Política e políticos em guerra de ódio, guerra de fake news. Essa guerra já está um pouquinho mais perto da gente, a gente já sente um pouco o reflexo dessa guerra, né? Quem sai de casa de noite tem medo, não sei em quem eu voto e por aí vai. A família aí de muita gente aí que você conhece está destruída. O ser humano está em guerra. Pessoas sem identidade, sem dignidade, sem caráter, sem ética, pessoas egoístas,
pessoas emocionalmente abaladas, depressivas, infelizes, violentas, pessoas sem propósito de existência. Eu não sei para que eu existo, por que eu existo, para que eu existo, pessoas sem totalmente razão de viver. Essa você conhece alguém assim, sim ou não? Ou talvez você esteja assim. Tem muito cristão assim. A natureza está em guerra. A natureza está gritando contra o ser humano, está gritando contra a criação, está se revoltando contra a maldade do homem, contra a natureza perfeita que Deus criou. Ela está se revoltando. É muito frio, muito calor, é terremoto, é maremoto, é incêndio em tudo que é lugar. O mundo, a sociedade, as pessoas, a natureza está em guerra. Eu gosto de ir ao dicionário, e eu fui pesquisar no dicionário tipos de guerra. Tipos de guerra. Pode tirar isso aí, pode voltar ao primeiro slide, por enquanto. Tipos de guerra. E aqui o dicionário é interessante, vamos lá. Ele apareceu alguns tipos de guerra. Guerra biológica, guerra de nervos, guerra civil, guerra econômica, guerra fria, guerra nuclear, guerra psicológica, guerra química, guerra santa, guerra cibernética, guerra étnica e guerra intestina. Você já sofreu uma guerra intestina? Você fica intestino nisso, dá nisso. Não, guerra intestina, aquela cólica, você já sentiu essa guerra? Mas não é isso não. Guerra intestina não tem nada a ver com o seu intestino. Guerra intestina é guerra de facções. Então, todas essas guerras, o dicionário traz para nós. Mas quando eu estava olhando ali o dicionário Aurélio, eu falei, mas está faltando uma guerra aqui. Está faltando uma guerra. Que guerra que você sentiu falta nessa lista? Alguém sabe? Guerra espiritual. Pô, o dicionário não põe guerra espiritual, é o que mais eu estou sofrendo, ele não lista, né, essa guerra espiritual. Põe o slide aí. Põe o terceiro slide aí, seu Fabrício. Guerra espiritual. Ficou bom, hein, Samuelzinho? Guerra espiritual. Está aí. Essa guerra, o dicionário não pôs. Por que será que o dicionário humano não apresentou guerra espiritual? Ué, se eu estou vivendo ela. A explicação para isso está em 1 Coríntios 12, não tem slide. Diz assim, o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então só a igreja pode entender que há guerra espiritual. O dicionário Aurélio não, ele não precisa entender isso. Está claro? Está claro para você? Outra coisa, irmãos, a guerra espiritual existe para todas as pessoas, todo mundo, seja o Aurélio, seja o crente, o descrente, a guerra espiritual é para todo mundo, mas tem uma diferença. Nós cristãos batizados, libertos da garra do diabo, cheios do Espírito Santo, precisamos, devemos discernir o ambiente espiritual em que nós estamos. Precisamos, devemos usar armas espirituais para derrotar o nosso inimigo, que é o diabo. Porque nós já somos mais do que vencedores. Então eu não consigo entender um crente com medo do diabo. Tem crente que o diabo bate na porta, né? Nós cantamos aqui, eis que tua porta e bate. Se abrir, se for Jesus, abre. Se for o diabo, você fala, sai, Satanás. Não vai abrir a porta para ele. Mas tem crente com medo do diabo. Não posso nem falar nesse nome. Que história de crente é esse? Então nós temos a obrigação de discernir o ambiente espiritual, guerrear com as armas espirituais e derrotar o diabo, porque foi isso para o qual o Senhor nos chamou também. Agora, quem não é crente em Cristo, o que essa pessoa que não sabe de guerra espiritual está sofrendo sobre ela? Ela está sofrendo o domínio das trevas, a escravidão do diabo, o cativeiro, ele é resultado dessa guerra. E ele precisa do quê? De alguém que vai lá e liberta ele, que tira ele desse cativeiro. E quem é essa pessoa que vai tirar ele desse cativeiro? O crente que entende de guerra espiritual e que discerne a guerra espiritual. Amém, igreja? Até aqui tudo bem? Foi meio fraco. Até aqui está tudo bem? Tá bom. Lembra do Nicolas? Ele fala que quando ele pregava, porque ele precisava de respaldo do púlpito, para entender que estava indo bem, entendeu? Eu não sou Nicolas, mas ajuda. Agora, irmãos, como pastor já há 20 anos, tenho visto alguma coisa que me preocupa com os crentes. Nós temos 3 tipos de crente. Um quarto é o melhor, mas os 3, eu vou falar aqui os 3 mais enroscados.
Tem crente que espiritualiza tudo. Tem demônio na água, tem demônio no tapete, tem demônio no sofá, tem demônio na comida, tem demônio... Espiritualizar tudo não é discernir o ambiente espiritual. Espiritualizar tudo é misticismo espiritual. Tem crente que espiritualiza tudo. Esse crente aí não serve para nada. Está mais na mão do diabo do que na mão de Jesus. Tem crente que faz o inverso, ignora tudo. Para que? Eu nem vou mexer, guerra espiritual não existe, eu ignoro. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Quero te dizer que no mundo espiritual não tem PSDB espiritual, não tem centro-esquerda. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Então não adianta ignorar. Se você é um crente desse, não adianta falar, meu negócio é louvor, meu negócio é criança. Diabo eu deixo para o Paulo Friso, para Leni. Meu irmão, ele está no teu cangote fungando aí. Então trata de saber que ele existe e você não pode ignorar ele, porque ele vai puxar o teu calcanhar de noite. E tem cristão que acha que a vida espiritual é uma colônia de férias. Estou na Disney espiritual. O mundo mágico de Deus. iFood espiritual. Eu pego a caixinha de promessa, é só benção, irmão, só benção. Só benção. Então esses 3 tipos de crente são fracos. Agora, baixou o espírito do Isaac aqui em mim. Vira para o teu irmão do lado aí e diga para o teu irmão, nós estamos em guerra. Diga para o teu irmão aí, grita no ouvido dele. Fala aí, Neide, nós estamos em guerra, Kelly. Nós estamos em guerra, Sérgio, não dá para ficar brincando, viu, seu... Né, Thaís, não dá para brincar. Repita de novo, ele não ouviu. Nós estamos em guerra. Falou aí? Né? Qual que é o plano? O plano do diabo é destruir. Então para de brincar de ser crente. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de crentes. O mundo espiritual sempre esteve em guerra. Continua até hoje e vai até o dia que Jesus voltar para acabar com essa brincadeira. Amém? Diabo você não mata, diabo você resiste. Quem vai acabar com ele é Jesus. Por enquanto a gente vai resistir a ele. A Bíblia é muito clara em revelar essa guerra em muitos versículos. Eu falei para a Thaís ontem que eu fiquei louco. Então essa versão aqui, eu comecei na versão 1, estou na versão 16 da minha palavra, porque a gente vai acrescentando, mudando, e não tem fim esse assunto. Mas eu gosto de ser bem didático, então tentei ser aqui. Então vamos para alguns textos bíblicos que prova que existe essa guerra. Põe aí, onde essa guerra começou, irmão? Não começou aqui no culto de domingo à noite, começou lá no céu. Põe aí Apocalipse 12, 7 e 9. Agora estou vendo ali. Apocalipse 12, 7 e 9, slide 4. Está aí? Vamos ler. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ela é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Tem dúvida que tem guerra, irmão? Está certo que é em guerra? Dá para ignorar a guerra espiritual? A partir de hoje você não pode mais ignorar a guerra espiritual. Você sabe que ela existe. O próprio Ezequiel e Isaías falam que Satanás foi um querubim ungido, era perfeito, estava no Monte Santo, mas o coração dele cresceu, se exaltou e ele foi lançado para a terra com 1/3 dos anjos. Existe uma guerra espiritual, irmão. Põe aí o outro slide, que prova isso também. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu, se é um ladrão, ele é um inimigo. Se ele é um inimigo, eu tenho guerra contra esse ladrão. Só que esse ladrão é espiritual. Então tem uma guerra aqui. Aqui tem 2 reinos, 2 propósitos. Um reino de vida e um reino de morte. Aqui está estabelecida uma baita de uma guerra. Não dá para você ficar brincando. Ela existe. Essa guerra também aconteceu no lugar mais harmônico, mais perfeito, mais
tudo ajustadinho, tudo organizado, onde havia a perfeita relação de Deus com a criação, que é o homem e a mulher. Ali no Éden havia esse plano perfeito, e ali entrou Satanás e criou uma guerra, quebrou um relacionamento, e enganou eles ali, e quebrou o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Isso é guerra. Eu te pergunto, lá no Éden, no lugar que chama perfeito, no jardim de Deus, entrou Satanás e quebrou. Isso pode estar acontecendo na tua casa, e você não pode ficar assistindo isso. O diabo está querendo destruir a tua casa. Eu tenho visto pastores sendo destruídos, cristãos, boas pessoas sendo destruídos, casamento de crente, um atrás do outro, a ligação para Fabiano, pastor Nelson, quem é pastor que sabe, Nazário, então nem se fala, destruindo o casamento de crente, gente de 40 anos de casado, 30 anos de casado. Isso não é guerra? Gente que fez teologia, sabe versículo de cor, isso não resolve, viu, irmão? Não tem versículo agora, viu, Fabrício? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Morreu, está morto, está posto no maligno. O mundo está posto aqui do maligno. Mas nós somos eleitos de Deus, embaixadores de Deus, para pregar o Evangelho nesse mundo de morto. Nós somos os vivos para enfrentar essa treva e levar a palavra de salvação para quem está morto. Então o diabo vai bater em você, porque no outro ele já tem ele. Ele não precisa bater no outro ele só tem domínio. Em você ele vai bater, em você ele vai tentar parar. Então você é um embaixador de Cristo para guerrear contra as trevas. Então você não pode ficar assistindo esse mundo espiritual sentado, indo para o teu trabalho, vir para o culto, para a pequena família, dar glória a Deus, dar o dízimo e achar que é tudo isso. Você está em guerra, numa guerra você não fica assistindo, você vai morrer se você ficar assistindo. Quer ver outra guerra? A Bíblia diz lá em Tiago, a amizade do mundo é inimizade de Deus. Quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Meu amigo, o que o diabo está fazendo? Fazendo você começar a ficar mais amigo do mundo e está te dominando, está te tirando da amizade de Deus. Quando você perde a amizade de Deus, você perde a intimidade com Deus, você passa a perder essa guerra. Crente, eu estou falando para crente. Amém? Vocês parecem que estão meio bravos, hein? Isso tudo é batalha. Outra coisa, Jesus é a verdade, caminho e tal. Mas ele é a verdade. E o diabo é o quê? Pai da mentira. Então, verdade e mentira tem uma guerra. O que nós estamos vivendo nesse mundo? Um mundo de mentiras e verdades. Agora o diabo é tão esperto que uma coisa eu falo assim, irmãos, essa parede aqui é preta e aquela é branca. Bom, ninguém vai discutir. Né? Tá claro. Mas o diabo é tão esperto que ele agora está deixando a mentira um pouco de lado e está trazendo um outro conceito que é mais difícil. Relativismo. Olha, essa parede aqui não é tão preta assim, ela é um pouco branca, mas suja. E aquela é uma branca que falta um pouquinho de preto. Dá pra gente... É meio yin-on, né? Como aquela figurinha do preto e branco ali. Então o diabo está relativizando as coisas para ficar menos claro e ganhar você, ganhar os crentes. Cuidado. Isso é guerra. Outra coisa que Jesus disse: ninguém pode servir a 4 senhores. Ah, só 2? Ah, tá bom. Ele já diminuiu para 2 para ficar mais fácil. Ninguém pode servir a 2 senhores. Quem que é um senhor? Ninguém pode servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, a ganância. Aqui tem guerra. Está cheio de crente que está servindo mais a mamon do que a Deus. Porque falou de dízimo, ele já põe a mão no bolso. Ou ele já liga o celular para não falar que não é comigo essa história. Deixa o Júlio falar logo, que eu vou sair daqui. Então, se você não oferta, não dizima, você está servindo mais a mamão do que a Deus. Desculpa falar isso. Você está perdendo essa guerra. Então não dá para servir 2 senhores, porque no mundo espiritual não tem campo neutro. Ou é A ou é B, ou é céu ou é inferno, ou é preto ou é branco, ou é morte ou é vida, ou é salvo ou é condenado, ou é Deus ou é o diabo. Põe o próximo slide, slide 6. Jesus fala aqui em Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, se
Se tem força, tem guerra. Se tem guerra, tem inimigo, tem contrários. Então, o reino de Deus é tomado à força, é na batalha. E não é na força humana, é na força, dependência de Deus. Então, não dá para ficar assistindo, porque tem uma guerra aí. Vamos para mais um, slide 7. Efésios 6, esse é conhecido. Quanto aos mais, o apóstolo Paulo fala aqui, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui já tem uma guerra. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui está claro que existe uma guerra espiritual. Aqui está claro que existe uma guerra espiritual. E não é contra a gente, não é contra pessoas, não é contra marido, mulher, chefe, patrão, sogra, sogro, amigo, pastor, líder. É contra demônios, é contra principados, é contra a hierarquia do céu. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido, tudo permaneçam inabaláveis. Isso é guerra espiritual. Estou falando algumas passagens bíblicas que comprovam a guerra espiritual. E último, o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 2, 10. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você não guerreia no mundo espiritual com armas humanas. Você guerreia com armas espirituais, com armas poderosas em Deus. Isso é guerra espiritual. Vira para o teu irmão do lado e diga assim, estamos em guerra, irmão. Né, Thaís? Amém. Tá bom. O espírito do Isaac já saiu de mim, acho que eu parei aí. Irmãos, brincadeiras à parte. Não é isso, Geiso? Fique esperto aí, não fica dormindo não. Ficou claro para você? Ficou claro que nós estamos em guerra? Sim ou não? Ficou claro que você, como cristão em Jesus, não pode, presta atenção, não pode, você crente em Jesus, não pode desconhecer, desprezar, ignorar que essa guerra existe e ela é espiritual. Você não pode. O cristão que despreza, que ignora, que não dá bola para isso, é um cristão medroso, não é isso, Karina? Inseguro, imaturo, infrutífero, refém do inimigo, dependente de amuletos, cristão que não prospera e o pior, não cumpre o chamado. Não ouvi ninguém falar, fala a Deus. Muito bem. Agora, se estamos em guerra, precisamos conhecer o nosso inimigo. Se tem um inimigo e ele é espiritual, preciso conhecer como é que ele age, para mim me preparar contra ele. Porque não adianta eu saber que estou em guerra. Como é que o Israel vai enfrentar lá o Hamas? Ele não entra de peito aberto, ele tem que saber como é que ele enfrenta aquele tipo de inimigo. Como é que é a Ucrânia e por aí vai, as guerras. Cada um tem as suas estratégias de guerra. Como é que a gente, como é que o diabo age? Quais são as suas estratégias? Qual é o seu modus operandi? É isso que eu quero ver aqui com você agora. Importante lembrar que o diabo não cria mais nada. O que ele já fez está posto. Então, todas as armas que ele usa contra você e contra mim, ele já fez antes. Então você não pode cair mais, porque está escrito na Bíblia. Você não pode mais cair, porque ele não cria mais uma estratégia nova. Ele só dá Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que ele já fez com outros. Então você já sabe, porque está escrito. E eu vou mostrar aqui para você algumas histórias que o diabo quis agir. Alguns caíram, outros não. Mas já está escrito, você não precisa cair mais nessa batalha. Só se você for um crente que despreza a guerra espiritual. Aí é um crente medroso, imaturo, infrutífero. Vamos lá. Não está por ordem de prioridade, mas eu escolhi aqui. Uma das guerras que o diabo usa, uma estratégia de guerra do diabo. Roubar o seu tempo de comunhão, de devocional, de adoração a Deus. É uma estratégia que o diabo usa. Como é que ele faz isso? Muito trabalho, agenda lotada, ativismo, rotina maluca, compromisso, 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 compromisso. Você não tem mais tempo de orar, você não tem mais tempo de ler a Bíblia, e a tua frase, estou tão cansado, estou esgotado. É ou não é, irmão? Será que só sou eu que passo por isso? Às vezes eu me vejo nisso aqui. Sabe onde ele fez isso? E ele dá Ctrl+C e faz hoje comigo e com você? Lá no Êxodo. Lá no Êxodo, quando o povo estava escravo, e eles tinham que fazer tijolos,
e o faraó dava palha. Só que o faraó falou, peraí, esses caras aqui estou dando palha para eles, mas eles estão com tempo para adorar a Deus, estão com um tempo ocioso. Vai lá, depois você lê em Êxodo 5. Então é o seguinte, não dá mais palha, eles que vão caçar palha, para eles trabalhar mais, ter menos tempo e não adorar a Deus. Aí o povo falou, pera lá, meu. É a mesma estratégia, irmão. O diabo está enchendo a gente a agenda, para você não ter tempo mais de adorar a Deus, de ter um tempo a sós com Deus, de se relacionar com Deus. Porque ele está enchendo a gente de agenda, de compromisso, disso, que nem maluco. Não, vocês já perceberam, né? Eu sou meio agitado. Eu sou meio 220. Se a Beth não fala assim, vamos orar de manhã, eu já tomei café, já lavei a louça, já estou pronto, já varri o quintal, já estou indo para a reunião e vamos orar. Se ela não puxa, ela, vamos orar? Vamos. Mas vamos rápido. É uma loucura, meu irmão. Então eu não estou falando do que eu não faço, eu estou falando do que eu sinto na pele. Então essa é a estratégia, roubar o seu tempo. Uma outra estratégia que feito com homem, com mulher, com casado, com jovem, é colocar situações na tua vida para você cair na tentação. Deleites, prazeres da carne, desejos imorais. Prostituição, fornicação, adultério, lascívia e por aí vai. Ele está jogando isso na tua cara todo dia. E hoje tem um instrumento que facilita para o diabo tremendamente. Na minha época, eu tinha que ir numa banca de jornal com um RG alterado para comprar uma revistinha pornográfica. Tinha que ir lá, escondido, pôr um boné e levar uma carteira de identidade alterada para ficar vendo revistinha maldosas. Hoje, qualquer criança de 2 meses já entra num site aqui e já vê o que ele quer. Então o diabo não precisa, você se fia no seu banheiro, você já está resolvido o problema. Então o diabo tem feito isso. Sabe com quem ele fez isso? E está fazendo com a gente? Tentou fazer, mas não conseguiu, mas ele tentou? Com José. José é um jovem que foi lá para a casa do faraó, Potifar cuidava dele ali, e um dia a mulher se engraçou, a mulher do faraó se engraçou e quis chamar ele para deitar junto. Um jovem bonitinho, tal, e tirou a roupa dele, e o que ele fez? Fugiu. Mas ela tentou, foi uma estratégia do diabo. Agora, quantos crentes que estão sofrendo a mesma coisa que José e estão caindo nessa armadilha da carne, que você conhece, que eu conheço, ou que você está sofrendo isso? A mesma estratégia que ela tentou com José, só que com José ele fugiu. Pode ser que você não esteja conseguindo fugir. Quer ver uma outra estratégia de Satanás na guerra espiritual? Colocar em você medo, trauma, insegurança, baixa estima. Paralisar você da obra de Deus, o seu chamado. Ele põe tudo isso, trauma, medo, insegurança, baixa estima, e paralisa a obra que Deus tem na tua vida. E aí um cristão fica refém do trauma, do medo, da insegurança e da baixa estima. Ah, quem sou eu? Sabe com quem ele fez isso? Quem que adivinha aí com quem ele fez isso? Com Elias. Ele fez isso com Elias. Elias guerreou, destruiu 450 profetas de Baal, foi um milagre, o fogo desceu do céu, lambeu a água, tal, tudo ali. De repente ele volta cansado da guerra espiritual, vai para casa, chega um WhatsApp da Jezabel. Fala para ir lá que eu vou matar ele amanhã. Pô, mas eu precisava ler esse WhatsApp bem agora, estava todo feliz. Aí ele vai para a caverna, vai com medo. Fala, não, eu vou embora, eu vou fugir, paro dessa brincadeira, eu estou sozinho aqui. Aí Deus vai lá e visita ele e fala, não, você não está sozinho, mais 7.000 não se dobraram essa mulher. Sai daí, come que tem coisa para você fazer ainda, você vai ungir o rei lá de Israel. Mas muitos estão trancados na caverna por causa disso aí, muitos crentes bons estão trancados com medo, com trauma, com insegurança, porque estão ouvindo a voz. Jezabel não é uma mulher, lá era uma mulher. Hoje é um espírito de Jezabel, que fica andando aí, apavorando você. Tem que pôr essa Jezabel para correr da tua vida, meu irmão. Isso está lá em 1 Reis 19. Outra estratégia de Satanás nessa guerra espiritual: cancelar a sua identidade em Cristo. Aquilo que você trouxe na conversão, você é uma nova criatura. Ele quer cancelar a tua identidade e quer que você coma os manjares do mundo. Ele cancela a tua identidade e quer que você coma os manjares do mundo, para te anular, para paralisar você. Com quem ele fez isso ou tentou fazer isso? Quem chuta aí? Daniel e os 3 amigos. Nabucodonosor leva cativo um monte do povo de Israel, escolhe os melhores, chega lá para o eunuco e fala assim, seguinte, você vai pegar todos esses caras aqui que estão cativos e vai servir a comida do rei,
vai ensinar as línguas do palácio, vai deixar eles trancados aqui, para eles aprenderem os costumes do palácio, do mundo que eles estão agora da Babilônia. Aí Daniel fala assim, pera, é o seguinte, ó, eu não vou me contaminar não. Vocês dão para os outros aí, eu não vou entrar nessa jogada não. Não vou nem ele e os seus amigos. Passou o tempo e o rosto deles era melhor e mais robusto do que aqueles que se contaminaram. Daniel não caiu, porque ele não se curvou aos manjares do rei. Mas quanto jovem, velho, crente está caindo porque está se curvando aos manjares do rei? Mas é a mesma estratégia. Então, qual que é a resposta? Daniel já deu, não se curva. A Bíblia é tão boa que ela tem o ataque e tem o resultado de como é que você vence. Como é que a gente cai nisso? Uma outra estratégia de Satanás, com os mesmos amigos de Daniel, o mesmo rei, Nabucodonosor, né? Então a estratégia dele era você negar sua fé, apostatar da fé. Quanto crente está apostatando, deixando de crer em Jesus? Está virando budista, por aí vai, tudo que é isso aí. Então ele fez isso com os 3 amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor fez um edito que falou, todo mundo agora tem que pegar essa estátua que eu criei, tem que se curvar ela lá 3 vezes ao dia, tem que se prostrar ela. Quem não se curvar vai para a fornalha. Aí os 3 meninos lá falaram, não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Isso está lá em Daniel 3, depois você lê. Nós não vamos fazer. Rei, tem 3 caras lá, aqueles que o senhor levantou lá, que não se contaminaram lá, que não estão se prostrando à estátua do que o senhor fez. Não, vamos jogá-los na fornalha. Meninos, se vocês não se prostrar, nós vamos jogar vocês na fornalha. Aí os meninos falaram assim, pode jogar. Pode jogar. Se o rei nosso não quiser livrar, não livra, mas nós não vamos se prostrar, adorar, apostatar da fé que nós cremos. Foram para a fornalha, quem abriu a fornalha morreu antes deles entrarem, e aí quando jogaram os 3, o rei falou, peraí, mas nós não jogamos 3? Por que tem 4 lá dentro agora? Tem um homem diferente lá dentro. Aí saíram de lá não queimado, não cheiro de fumaça. Você faz um bife na tua casa, até o lençol da cama fica cheirando. Você vai dormir e fala, estou comendo um bife no quarto lá em cima, caramba. Os caras entraram numa fornalha, não saíram nem com a roupa, nem com cheiro de fumaça. Aí o rei falou, não tem jeito, eu tenho que me converter. Aí o rei se converteu e todo mundo agora adora o Deus deles. Então o diabo vai tentar que você apostata da fé. A única coisa que você é não se curvar. Eu morro, mas não me vendo. Outra estratégia de Satanás. Essa é boa, hein? Fazer você achar, ou eu achar, que você tem controle dos seus vícios, das suas fraquezas, das suas paixões e do seu pecado de estimação. Você acha que controla isso. Está sob controle, fica tranquilo, eu sei, pode deixar que eu estou no meu domínio. E ele vai te dando corda, vai te dando corda, vai te dando corda, até a hora que ele passa a corda no teu pescoço e chuta o banquinho. Com quem que ele fez isso? Com o Jason? É verdade. Não está na Bíblia, mas foi com você também. Mas tem um cara um pouco mais importante que você na Bíblia, que ele fez isso também, né? Que também, você podia ser chamado de Sansão também. Sansão, um homem de Deus, nazireu, separado desde o ventre, para guerrear contra os inimigos de Deus, valente, cheio do Espírito Santo, estava matando todo mundo lá com rabo de raposa, com não sei mais o que, estava fazendo um estrago no arraial do inimigo. E os filhos falaram, precisamos acabar com esse cara aí. Como é que a gente vai acabar com esse cara? Vamos achar onde está a força dele. Vamos pegar a Dalila. Pega a Dalila. Dalila, eu te dou um dinheirinho aqui. Você vai lá, tenta arrancar de Sansão onde está a força dele. Aí Sansão vai lá, né? Todo homem é besta, né? Toda mulher é mais esperta que homem. Então, vai lá e aí começa os afagos. Sansão, você é tão bonitinho. Fala para mim onde está. Se eu fosse amarrado numa corda... ele falou que é corda. Mentira. Se eu fosse amarrado não sei onde. Mentira. Mentiu 2, 3 vezes. Aí ele falou, você me ama ou você não me ama? Você está mentindo 3 vezes para mim. Então tá bom, vou falar. Na verdade, está no cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu perco a força. Ela foi lá e falou, agora ele falou, está no cabelo. Cortaram o cabelo dele, dominaram ele e cegaram ele ainda. Porque ele foi brincando com aquilo que ele achou que estava no domínio. Cuidado, você pode estar achando que está dominando a sua fraqueza, o seu pecado, e o diabo está enredando, está pondo uma Dalila na tua vida aí, uma hora ele vai cegar você.
Mais uma para terminar aqui. Uma estratégia muito comum que o diabo usa, essa é mais comum. Não preciso mais congregar. Ah, não, congregar não precisa. Não precisa vir na igreja. Para quê? Não precisa vir. Então, você começa a não querer mais congregar. Aí você começa a pensar que ninguém te ama, porque ninguém te liga. Você não deixou de congregar, ninguém te liga. Esqueceu. Nem os caras da pequena família. Aí, gera em você um sentimento de melindre, de orgulho, de insatisfação. Quer saber uma coisa? Não vou mais. Aí gera um sentimento de não vou perdoar mais ninguém, deixa para lá, eu sou o único que me amo, e por aí vai. E o diabo vai e você morre espiritualmente. Está cheio de crente assim. Aí você liga, a pessoa começa a dar explicação. Não, é que eu estava cansado. Lembra de Judas. Agora você está ouvindo tudo isso aqui de mim e pode estar pensando aí, pô, Paulo, chega, vai, já me deu, já passou minha paciência aqui. Eu estou no momento melhor espiritual da minha vida. Eu estou voando no Espírito Santo, eu estou cheio da unção de Deus. Eu estou soprando os caras caem, eu ponho a mão, os caras caem. Eu estou assim, transbordando do Espírito Santo e não tem demônio que me pegue. Ah, é? Eu conheço um cara que não é o Geiso. Também já era demais, né? Que estava assim, cheio do Espírito Santo. E o diabo foi tentar ele. Quem que é? Hã? Quem? Não. Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Estava lá depois de jejum, oração, no deserto e tal. Saiu. O que o diabo vai na cara dele lá? E o diabo o que oferece para ele? Pão. Aí ele responde, não, aquilo que o Júlio falou. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, tá bom, então você não quer pão? Então eu te ofereço a glória do mundo, e só você me adorar. Jesus respondeu, está escrito, adorar somente a Deus. Ah, então, pede aos seus anjos, se você é filho de Deus, se joga, eles vão te pegar. Aí Jesus respondeu, não tentarás a teu Deus. Então, se ele foi lá, bater na cara de Jesus. Então, se você está cheio do Espírito Santo, ótimo. Mas não acho que isso vai te impedir dele te tentar. Pode impedir de você cair, mas de tentar você não. Agora, olha o que fala Lucas 4, no final essa passagem que eu li, fala Lucas 4, mas olha aí o que é Lucas 4:13, põe aí. É o slide 9. Lucas 4:13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Tem outras traduções que falam, se afastou por um instante. Ou seja, será que ele voltou para tentar? Será que ele fez mais alguma coisa? Então, meu irmão, se você ele vai te tentar de novo. Ele vai testar a tua resistência. Tudo bem, irmãos? Está muito ruim? Se tiver também não tem jeito, vocês vão ter que me aguentar até o fim. Bom, nós já vimos que estamos em guerra. Nós já vimos que não podemos desprezar essa guerra, já vimos as estratégias do nosso inimigo, e qual é a pergunta que surge agora? Qual é a pergunta que surge na tua cabeça agora? O que você queria ouvir agora? Como enfrentar essa guerra? Como é que eu ganho essa guerra? Já que ela existe, já que eu tenho um inimigo, como é que eu me defendo dela? Como é que eu me preparo para ela? E aqui agora eu vou listar algumas estratégias de Deus para você vencer essa guerra. Lembrando que algumas já estão na própria Bíblia. Quais são as armas espirituais que você deve usar? Quais são as estratégias de Deus que você deve buscar? Então, põe aí o próximo, armas de guerra, está aí? Armas de guerra. Olha a espada, Beth, que você viu. Ela nem sabia, que nós estávamos orando, a Beth falou, eu vi uma espada quando eu estava orando por você. E ela nem sabia que o slide era uma espada. E as irmãs da intercessão também confirmaram isso. A primeira arma de guerra, depois como primeira, e eu acho que essa é a mais importante, é oração, jejum, e eu acrescentei adoração. A primeira arma de guerra para você destruir qualquer coisa de Satanás é oração, jejum e adoração. A Bíblia diz que tem demônios ou caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então tem demônio, tem batalha espiritual que você só com oração e jejum. Né? O Geiso teve demônio que estava difícil. Um dia endemoniado ele me enfrentou, quis me bater ali. O demônio, não o Geiso. Mas foi difícil, né? Alex, Regina, Fábio, Kelly e toda a equipe ministerial contra aquele menino ali, contra os demônios que estavam nele ali. Mas libertou. Mas eu quero escolher uma passagem bíblica. Põe aí o slide 11. O rei Josafá
Vou ler aqui. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, rei de Israel. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Buscar o Senhor é oração. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro. O socorro que é? Oração. Ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Para aqui. Então Josafá recebeu uma notícia. Povo, vem aí, ó, família, vamos se reunir aqui. Vamos orar, vamos jejuar, vamos batalhar, porque está vindo uma guerra aí que eu não vou vencer essa guerra. Eu preciso de oração. Juntou todo mundo. E aí, nesse meio do caminho, eles começam a orar e jejuar. Lá no meio da congregação, levanta alguém e diz: eis que o Senhor te diz, Josafá, nesta guerra não tereis que pelejar. Essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Apenas faça isso. Sai à frente, põe os levitas para adorar o Senhor. E quando ele pôs os levitas para adorarem o Senhor, ele ganhou a guerra, que está aqui no 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e do nome de Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Então, a luta, a má notícia, as batalhas estão na tua vida aí. Vai chegar ou já chegou, ou você está vivendo. Então, o que você tem que colocar? Convoca a tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, tua casa, a igreja, tua pequena família. Vamos orar, gente, vamos jejuar, vamos batalhar. E vamos adorar a Deus. Porque na oração, no jejum e na adoração, o diabo toma essa guerra que não é tua, é dele. Ele vai dar estratégia para vencer. Amém? Uma outra arma de guerra que você precisa usar, é o que eu acabei de falar agora há pouco, é conhecer a palavra de Deus, mastigar, ruminar e aplicar a palavra de Deus na guerra, né? Jesus resistiu ao diabo dizendo o quê? Está escrito. O diabo tentou ele e Jesus respondeu: está escrito. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você tem a palavra, ela está escondida aqui dentro. Quando bater algo que não é verdadeiro, é relativo, a palavra vai fazer você vomitar, não vai deixar você engolir aquilo lá. E ela vai fazer você vencer essa batalha, porque você tem a palavra para resistir. Não é espiritualizar, mas é a palavra que vai te dar resistência e vai te fazer trazer a vitória. O livro de Oséias fala: o meu povo foi destruído por quê? Porque faltou conhecimento. Então tem crente está sendo destruído porque falta o conhecimento que Deus já deu para ele para vencer essa batalha espiritual. Amém? A terceira arma de guerra, ou essa é importante. Se nós estamos numa guerra, nós vamos nos revestir da roupa de guerra. Se o cara está na guerra no deserto, ele não põe uma roupa preta, uma roupa verde, ele põe uma roupa de cor, da cor ali, areia, para que ele fique mascarado no deserto. Se ele está na mata, ele põe uma cor de roupa verde, então ele se adequa conforme o ambiente que ele está. Qual que é o ambiente que você está nessa guerra? Um ambiente espiritual. Então você tem que se revestir do quê? Da armadura de Deus. Então diz assim: revestir do cinto da verdade. Se o diabo é mentira, a verdade tem que ser uma coisa que te garante para você vencer essa guerra. Vestir couraça da justiça. Se o mundo é cheio de injustiça, a justiça de Deus é o que vai te defender. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Você não pode parar de ser paralisado de pregar o Evangelho para quem precisa ser liberto. Você tem essa autoridade. Usar o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé vai te defender dos ataques do diabo. Colocar o capacete da salvação. A tua mente é de Cristo. Então se você tem o capacete da salvação, ela está protegida da mentira do diabo. E por último, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela é penetrante e corta. Amém? Aplauda o Senhor aí, vai. Outra arma importante que o diabo rouba lá na frente, mas que é uma arma para você ganhar do diabo. Arma de guerra para vencer o diabo. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus, o seu devocional. E aqui eu escolhi uma passagem de Davi, que ele tirou um tempo a sós para poder buscar estratégia para vencer uma batalha. Põe aí, Fabrício, o slide 12. Essa passagem eu já li algumas vezes aqui, mas ela é muito boa. Quando os filisteus, que era o inimigo, que é o adversário, ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, então entraram lá no campo de Davi, Davi perguntou a Deus. O que é perguntar a Deus?
Orar. Ele falou com Deus. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Ele perguntou, orou, o Senhor falou, o Senhor lhe respondeu, vá e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Davi reconhece a soberania de Deus. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Davi foi lá num cantinho, o que eu faço, Senhor? Luto, oro, o que eu faço? Orou e Deus falou, faz isso. Agora põe um outro slide. A mesma passagem diz lá, os filisteus voltaram a atacar o vale. Ou seja, o mesmo adversário voltou-se meia hora, 2 dias depois, não sei quanto tempo, voltou. Então Davi consultou de novo, ou seja, ele foi orar de novo. E Deus lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e os ataques em frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como Deus lhe havia ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu. O mesmo inimigo, Davi orou, falou, vai lá e persegue. Passou, sei lá, um tempo, o mesmo inimigo voltou. O que Davi podia ter feito? Já orei lá, para que eu vou orar? Vamos tocar pau, pessoal, vamos para cima. Podia ter dado errado. Deus falou, não, agora você não vai vencer assim. Agora você vai por trás das amoreiras, espera o barulho. Então, no tempo a sós com Deus, Deus deu estratégia diferente para a mesma guerra, para o mesmo inimigo. E o crente tem um problema. Ele quer dar Ctrl+C no milagre e na experiência do outro. Aí não dá certo. Se Deus fala para Thaís, você não faz nada, como Josafá. Não faz nada. Aí ela vem aqui e fala, Deus falou para mim não fazer nada, que a guerra não é minha, é dele. A igreja aplaude. Aí levanto eu e falo, mas Deus, mas o Senhor falou para mim lutar para caramba. Por que para ela o Senhor falou não fazer nada? Estratégia de Deus. O que importa é que ela teve a vitória e que eu tive a vitória. O resultado é que importa. A maneira, o modus operandi é de Deus, não é seu. Por isso tem que orar, por isso tem que ter tempo a sós com Deus. Mais uma estratégia de Deus aí contra o diabo. Não, pode tirar agora. Não andar sozinho. O diabo muitas vezes quer te isolar do rebanho, quer te colocar num lugar mais vulnerável, quer te esfriar espiritualmente e você fica uma presa fácil para ele te abocanhar. Quando a ovelhinha sai do aprisco, está sujeito ao lobo. Como pastor, quem cuida de vida aqui sabe, quantas vidas vai se isolando, e vai ficando mais frágil, vulnerável, vai perdendo a fé e vai sendo destruído pelo diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você sozinho, não é a igreja. A comunidade é a igreja. Uma outra arma de guerra. Pecou, meu irmão. Errou. Você tem alguém que você confessa os seus pecados? Você tem alguém que você chega e fala assim, eu pequei. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso pôr luz nisso. Porque a Bíblia diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, uma arma contra o diabo é confessar pecado. Quando você põe o pecado à luz, o diabo bate embora. Enquanto você não confessa, ele está dominando você. Aí você está sofrendo uma coisa que você já tem a resposta para vencer. Aí vem a vergonha. Lógico que você não vai contar aqui, eu não vou contar os meus pecados aqui, mas vou contar para alguém, para o Nazário, pronto, que é o meu amigo ali. Tem que confessar para ele. Né? E o Vagnão tem que contar para ele também, e por aí vai. Você tem que ter alguém que você confesse seus pecados, porque isso destrói o diabo. Você põe luz, ele cai por terra. Senão você fica um crente medroso, amedrontado, inseguro. Outra arma de guerra. Põe o slide aí, essa é interessante também, slide 14. Sejam sóbrios, sejam astutos, sejam inteligentes, sejam lúcidos. E vigiem, o ladrão, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está procurando a quem ele possa devorar. Ele não quer dizer que vai pegar você. Se ele puder devorar você, ele vai. Mas se ele não conseguir, ele não vai devorar. Ele vai, com o máximo, chegar perto de você. Ainda não acabei, mas tudo bem, pode subir. Acho que eles estão com pressa. E outra, não deis lugar ao diabo. Põe de novo, não dê lugar ao diabo. Como é que é não dar lugar ao diabo? Esse Efésios, Paulo está falando de tudo aquilo que era o velho homem fazia. Não minta, não furte, não roube, não pegue. Aí ele fala assim, não dá lugar ao diabo.
Se você já não é mais esse velho homem, não dá mais lugar ao diabo, não deixa brecha mais para o diabo. Ele não pode sentar. Né? Sai, Thaís. Não, vou dizer que ela deu lugar para o diabo, mas ela deu para mim. Eu sentei no lugar dela, ela deu lugar para mim. Agora, se eu vou sentar aqui, senta aí, Thaís. Sai. Não, não sai não. Aí, se ela não sai, eu não vou sentar. O diabo é assim, fala, sai. Se ele não sai daí, se eu não saio, ele não vai sentar no meu lugar. Então, irmão, o diabo não tem espaço para você. Se você não der lugar, ele não vai tomar o teu lugar. Não dê brecha. Quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias estavam, vou derrubar esse muro. Quando eles fecharam a brecha, Neemias e Sanbalat ficaram loucos. Agora fecharam a brecha, agora não tem mais chance. E por último, mais 3 armas de guerra. Dependência de Deus. Davi, quando foi derrotar o gigante, ele foi com a funda, foi com as pedrinhas, mas ele falou uma frase importante. Qual foi a frase que ele falou? Eu vou contra você na força do Senhor dos exércitos. Então você vai defender, você vai guerrear com o diabo é na força do Senhor dos exércitos. Então dependa de Deus. Uma outra arma espiritual, discernimento espiritual. Você precisa ter olhos espirituais. Eliseu, quando viu o exército do rei da Síria acampando ao redor dele lá, né, que ele saiu de casa e viu lá um monte do exército, ele olhou para o céu e viu as carruagens de fogo ali e falou, fica tranquilo, tranquilo. Os que estão conosco é maior dos que estão com ele. Fica tranquilo, Geazi, você não está enxergando nada, mas a carruagem de fogo está aqui. Nós estamos maior, fica tranquilo, nós vamos vencer essa batalha. Então, depender de Deus, discernimento espiritual. E o terceiro, oração em línguas. Quando você está guerreando com o diabo, ore em línguas. O diabo não entende a oração, a fala tua com Deus. Eu vivi muitas experiências de guerra espiritual, orando em línguas, estava 2, 3 ali. Quando a gente começava a orar em línguas, o diabo se desesperava, porque agora ele não sabe o que nós estamos falando. É nós e o Espírito de Deus, e estamos tomando estratégia para destruir o diabo. Então, oração em línguas, é importante oração em línguas. Mais do que falar aqui no púlpito, é na guerra espiritual, na batalha, na edificação. E eu me lembrei de um filme, não sei se vocês tiram, é muito antigo esse filme. Chama Códigos de Guerra, do Nicolas Cage, muito antigo. E lá é os americanos lutando contra os japoneses, e eles têm os códigos de guerra que eles falam para passar as estratégias para o exército que estão longe. Só que os japoneses estavam entendendo os códigos de guerra que os americanos estavam falando entre si, e estavam matando todos os americanos, destruindo tudo. Eles chegavam antes, porque eles entendiam os códigos de guerra dos americanos. Aí o que os americanos fizeram? O seguinte, vamos pegar índios americanos navarro, vamos trazê-los para o exército e nós vamos construir os nossos códigos de guerra na língua navarra, dos indígenas. E eles não vão conseguir entender. Fizeram isso e ganharam a guerra, porque eles puseram uma outra língua que eles não entendiam aquilo que estava sendo falado. E a língua, e quando você ora em línguas, é isso que causa um estrago no inferno. Ele não está entendendo, ele fica desesperado, porque ele não sabe o que você está falando. E você vai vencer a guerra, você vai buscar estratégia. E para a gente orar, presta atenção no que eu vou falar aqui para você agora. Presta atenção. Nesta guerra, você já é mais do que vencedor. Diga para o teu irmão do lado, você já é mais que vencedor. Isaac não sai de mim. Presta atenção. Jesus, lá em Lucas, diz que ele já te deu poder e autoridade contra os demônios. Jesus te deu poder e autoridade contra os demônios. A Bíblia diz, quem é nascido de Deus e não peca, o maligno não lhe toca. Não tem medo de demônio, irmãos. Se você não estiver pecando. Jovem, você que guarda a palavra de Deus, você é forte para vencer que não sabe? O maligno, jovem. E esse jovem pode ser de 80, pode ser de 5 anos. Se você guarda a palavra, você é forte para vencer o maligno. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia diz, obedeçam a Deus, resistam ao diabo.
Então as pessoas falam assim, resista ao diabo, ele fugirá de vós. É uma meia verdade que não funciona. Obedeçam a Deus, resista ao diabo e ele foge. Então se você não vai resistir ao diabo, se você não obedecer a Deus. E não está dizendo, obedeça a Deus, resista ao diabo e eu mato ele. Não, resista que ele foge. Mas ele pode voltar depois de um tempo, quando ele quis voltar lá para Jesus. Deu para entender? Eu queria orar com você. Mas antes de orar, eu queria que nós vamos cantar aqui com o pessoal do louvor, um cântico antigo. Para tudo isso que nós falamos aqui, nós falamos da essência da adoração, mas esse cântico aqui, hoje de manhã eu estava ouvindo, e ele cabe perfeitamente aqui nesse momento, antes de nós orarmos. Ele fala sobre o meu respirar. Esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Quando o Espírito Santo vive em você e você respira essa essência da adoração, ele é o teu respirar, você é mais que vencedor para essa guerra espiritual. Então feche teus olhos sentado. Você vai receber essa oração, essa ministração, esse louvor. Quero que você pense um pouquinho em tudo isso que eu falei, é muita coisa. Mas você não precisa guardar tudo, você vai guardar aquilo que te interessa, que cabe para você. Então feche teus olhos. Deixa o pessoal do louvor ministrar um pouquinho aí em você. Esse é o meu respirar. Respira isso, irmão. Não, feche teus olhos se você puder. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Agindo Deus, quem impedirá? E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Não dá para vencer essa guerra sem Ele. Perdido estou sem ti. Sem Ele você está na mão das trevas. Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Respira isso, irmão. Respira esse cântico. Respira essa presença, a essência de Jesus. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. É o pão que sai da boca de Deus. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim.
queria orar com você agora. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, conversamos, trouxemos aqui, coisas sérias, às vezes brincando, mas falando coisas sérias. Você tem vivido essa guerra espiritual na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual? Você tem sentido essa guerra? Você tem percebido agora ela um pouco mais clara, talvez que você tivesse antes? Você tem percebido o inimigo tentando te matar, roubar, destruir, enganar e amar ciladas para te vencer? Eu quero orar com você pedindo para o Senhor, para que Ele te capacite para você resistir a Satanás, para que você não abra brecha para o inimigo te destruir, para que o Espírito Santo traga discernimento espiritual nessa batalha, para que você use as armas de guerra contra o inferno, para que você, na autoridade do nome de Jesus, anule todo o ataque do mal na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nos seus negócios, na tua vida espiritual, no teu ministério. Quero orar por isso. Satanás só pode te vencer se você quiser ou deixar, porque ele já é um derrotado, está debaixo dos pés do Senhor, e você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar por você. Coloque as tuas lutas, as tuas batalhas dentro de ti. Enquanto eles continuem ministrando aí baixinho, eu vou orar por isso, para que esse respirar de Deus, te fortaleça. Começa a colocar agora em pensamento, para que Deus ouça quais são as suas batalhas, quais são os seus medos, quais são as suas lutas, aonde elas estão acontecendo. É na família, é no relacionamento do casamento, é nos filhos, é no trabalho, é na saúde, é no teu ministério, é na tua vida, no teu chamado de Deus. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas aqui. Obrigado pela tua palavra, porque ela não volta vazia, antes ela cumpre o teu propósito, Senhor. E nessa manhã o Senhor trouxe uma palavra para que nós nos alinharmos cada vez mais, a não desprezarmos essa batalha, essa guerra, essa luta, porque nós estamos em guerra, mas em ti nós somos mais que vencedores, porque a tua palavra diz: agindo Deus, quem vai impedir? Porque Deus é aquele que todo joelho se dobra, toda língua confessa. Então, Senhor, eu quero orar e entrar junto com meu irmão, com a minha irmã, nesta batalha, nesta guerra, Senhor, para pedir ao Senhor, revista ele da tua armadura, traga, Senhor, a ele a resistência, Senhor, traga a ele, Senhor, o discernimento espiritual, dá a ele, Senhor, a dependência do Espírito Santo, Deus, dá a ele, Senhor, a oração em língua, Senhor, dá a ele, Senhor, a autoridade do nome de Jesus sobre todo demônio que se levanta, Senhor, para ele resistir, para ele interceder pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelas vidas que já saíram do teu aprisco, para aqueles que o diabo já levou, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Então nós oramos pedindo a capacitação, pedindo a autoridade, Senhor. Nós queremos lançar fora todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que nos põe refém do diabo, caia por terra agora em nome de Jesus, porque nós estamos debaixo da tua autoridade, e em teu nome, no nome do Senhor dos exércitos, que nós vamos contra ti, Satanás, e nós damos uma ordem: libera, solta, tira as tuas garras, espírito de Jezabel, caia por terra em nome de Jesus. Toda Dalila que se aproxima de mim, caia por terra em nome de Jesus. Todo pecado que eu não confesso seja confessado e posto à luz em nome de Jesus. Deus, ouça o clamor da tua igreja, ouça o clamor da tua igreja, ouça o clamor, para que ninguém saia daqui derrotado, se sentindo incapaz de vencer essa batalha. Oh Senhor, põe as tuas mãos, porque Gideão também falou: Senhor, eu sou menor, minha família é mais fraca, eu sou mais pobre, mas o Senhor falou: vai na tua força, você vai vencer os midianitas, e nós vamos nesta força vencer as trevas, vencer os traumas, vencer as batalhas, vencer os pecados, vencer tudo aquilo que o diabo tem tentado nos oprimir. Caia por terra em nome de Jesus. Nesta manhã, a partir de hoje, eu me posiciono como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não me rendo, que não me vendo, que não tiro a convicção da minha fé, não deixo que os manjares do mundo me contaminem como Daniel não deixou, que eu fuja de toda aparência do mal, como José fugiu das tentações da mulher de Faraó. E quando o diabo vier me tentar, no melhor momento espiritual, eu posso dizer: Satanás, está escrito,
admito que eu sou mais que vencedor. Você não tem poder sobre a minha vida. Eu te rejeito, eu te ordeno, caia por terra em nome de Jesus e seja estabelecida a casa do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua vitória em nós. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Oh Senhor, nós te levantamos. Aleluia, aplauda o Senhor, receba, Senhor. E canabarabalababachei, me canamateremalamas, checabarabate calabassuria nemas, na calabaxi cabarabas. Recebe a adoração da tua igreja, o louvor, a autoridade, Senhor. As trevas já perderam, em nome de Jesus, porque o teu caminho é perfeito e os seus inimigos serão destruídos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, igreja.